Libero Pensene, Condição para a Democracia. Parte 1. A Democracia Pura. Olá, eu sou Laênio Loche e irei apresentar para você esta aula sobre Libero Pensene. Sou natural do Rio de Janeiro, formado em Psicologia e especialista em Didática e Metodologia do Ensino. Atuo profissionalmente na formação e qualificação de professores e alunos dos diferentes níveis educacionais. Sou voluntário da Conscienciologia desde 1990, pesquisador do tema PROEXIS desde 1993 e um dos fundadores da Associação Internacional da Programação Existencial. Nesta primeira parte, iremos ver o conceito de democracia pura, a pseudodemocracia ou democracia falsa, os requisitos necessários para a implantação da democracia pura e, por último, os métodos da democracia pura. Espero que você goste e que este conteúdo traga uma ótima contribuição para a sua vida, para o seu bem-estar. Gostaria de iniciar esta aula lançando a seguinte questão: se os sistemas políticos variam, qual seria o melhor modelo? Aristocracia, oligocracia, teocracia? De uma forma geral, há um consenso que o melhor sistema é a democracia. A democracia é o governo no qual o povo tem o direito e a possibilidade de influir sobre os rumos do próprio destino. Nesta forma de governo, quem está legitimado a decidir são todos aqueles com condições de responder pelas próprias escolhas, não havendo privilégios de classe por herança ou concessão. Assim, seja a pessoa pobre, de classe média ou rica, todos têm direito a participar, a ter o seu voto. Obviamente, não teriam condições aquelas pessoas que estão com alguma dificuldade, seja física ou mental, por exemplo, uma criança que ainda não tem o seu desenvolvimento cognitivo completo e com isso não pode responder por suas decisões, até mesmo não tem a sua autonomia, mas todas as outras pessoas em perfeitas condições físicas e mentais têm o direito a participar numa democracia. A conversão da teoria democrática para a operacionalização prática originou algumas distorções. A propalada democracia vigente, sobretudo na condução dos estados, é falsa. O estelionato conceitual é dado pela democracia representativa. Como aponta o professor J. Vasconcelos, a democracia representativa é falsa, dentre outras, pelas seguintes razões. Primeiramente, o argumento jurídico. O representante deveria somente fazer o estabelecido pelo outorgante, o representado, na procuração. Mas vejam só, um vereador, ou um deputado, ou até mesmo um senador, quando eleito, ele não sabe quem é exatamente o seu eleitorado, ele não sabe quais foram as pessoas que votaram nele. Então, como ele vai poder votar realmente de acordo com os seus eleitores? Ainda mais que os eleitores podem concordar em vários temas e discordar de vários outros. Então, como ele vai poder representar tanto um quanto o outro? Essa é a primeira impossibilidade numa democracia representativa. O segundo motivo pelo qual a democracia representativa é uma pseudodemocracia é o argumento político. As diferenças ideológicas são ilusórias, pois programas dos partidos são idênticos. Muitas vezes há um discurso diferenciado, uma propaganda ideológica diversificada, mas na prática nós vamos ver que os programas, ações, atuações e valores
no fundo, são os mesmos. Um terceiro motivo é o argumento técnico, a ausência de condições de representar os variados objetivos e interesses. Por exemplo, um senador que foi eleito com milhões de votos terá, dentre o seu eleitorado, pessoas de diferentes procedências, diferentes culturas, classes sociais. Isso vai repercutir em posicionamentos diferentes dentro do seu próprio eleitorado sobre diversas questões de ordem pública. Por exemplo, a legalização ou não do aborto, a liberação ou não das drogas, o casamento ou não de homossexuais. Então, como ele vai poder conciliar os diferentes interesses para pessoas muitas vezes bem diversificadas que compõem o seu eleitorado? Fica aqui um impedimento técnico, inviabilizando essa representação. Ora, face aos argumentos expostos, qual seria o modus operandi legítimo para o conceito da democracia? Surge a ideia da democracia pura, um modelo político cuja característica principal é a participação direta da população ou comunidade nas decisões sobre questões de ordem pública através de voto sem intermediários, ou seja, sem representantes. Assim, você pode se perguntar: quais as condições ou requisitos necessários para a instalação da democracia direta? O professor J. Vasconcelos, especialista no tema, em seu livro Democracia Pura, que nós, na Conscienciologia, tivemos a oportunidade de conhecer mais a fundo através do curso Heterocrítica de Obra Útil, que é ministrado pelo CIAEC e pelo Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, aponta 3 requisitos. O primeiro deles é a alternância de poder. Então, na democracia pura, sempre vai haver alternância de poder, tentando evitar ao máximo, por exemplo, a condição de reeleição, seja para um segundo mandato, um terceiro mandato, em todas as instâncias. Uma segunda condição é a liberdade de expressão, que obviamente pressupõe uma liberdade de pensamento. Um ambiente onde predomina a censura, onde as pessoas não podem falar ou expressar o que pensam, não permite a diversidade, não permite a divergência, e isso acaba caminhando para a ditadura. Um terceiro requisito, apontado pelo professor J. Vasconcelos, é a igualdade de possibilidades de ocupação. Ou seja, qualquer pessoa apresentando as condições físicas, mentais, técnicas, competências, pode se candidatar a qualquer uma das ocupações de natureza pública. Mas como obter a democracia pura na prática? Para o exercício dela, o professor J. Vasconcelos aponta 5 métodos auxiliares. O primeiro deles é a autohabilitação. A autohabilitação é o sistema de participação no processo decisório a partir da vontade pessoal, para todos os interessados, com exceção daqueles com idade insuficiente ou condições criminosas ou psicóticas. É interessante que a autohabilitação tem muita relação com a ideia de voluntariado, que nós trabalhamos dentro da Conscienciologia através de todas as instituições conscienciocêntricas. Então, nós observamos a aproximação por esse método, só para citar um dos aspectos, entre a democracia pura e a própria proposta da Conscienciologia enquanto voluntariado. Um segundo método é o sorteio.
Aqui, então, é o sistema de escolha de candidatos de maneira impessoal, por meio do acaso, caso haja excedente de candidatos para as funções. E aqui vale a pena destacar que o acaso é entre aspas, se nós considerarmos o paradigma consciencial, porque é justamente pelo sorteio que permite maior atuação das consciências, o dedo dos amparadores na escolha de um determinado candidato. Então, vale a pena nós fazermos aqui, nunca deixar de considerar a abordagem do paradigma consciencial. O terceiro método é da graduação. É o sistema estatal de formação educacional promotor de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para se assumir funções de ordem pública. Todo cargo, toda função tem pré-requisitos, ou seja, exige certas competências, certos conhecimentos para que a pessoa possa exercê-lo de maneira satisfatória. Essa sabedoria já era apresentada por Platão há mais de 2000 anos na sua obra A República. Segundo Platão, um sapateiro, para ser um sapateiro, ele tem que dominar o ofício, ele tem que ter um conhecimento específico. A mesma coisa, um médico, para ser médico, ele tem que ter estudado para poder exercer esse papel social. Por que então um político, uma pessoa que vai assumir um cargo de natureza pública, não precisaria passar por uma formação? Então, essa condição é preenchida justamente pelo método da graduação. Outro método é o concurso. Ele consiste no processo seletivo de candidatos para determinadas funções públicas através de testes de conhecimentos gerais e ou específicos, fazendo uma continuidade do método anterior da graduação. Eles estão diretamente ligados. Mas, muitas vezes, o indivíduo não precisa passar por uma graduação formal, específica, para poder exercer um cargo, uma vez que ele apresente as competências e conhecimentos necessários para aquela função. E isso pode ser mensurado justamente através de avaliações de exames para que realmente a pessoa possa ser selecionada. E por último, o método da pontuação, que eu particularmente considero uma das maiores contribuições do professor J. Vasconcelos na sua proposição da democracia pura, de maneira bem prática. A pontuação consiste no procedimento de aprovação de propostas através da decomposição em partes e atribuição de valores para cada segmento. Em outras palavras, consiste em vez de votarmos ou nos posicionarmos sobre um tema de maneira superficial, sem aprofundar, nós vamos segmentar esse tema em vários elementos, em várias partes, e vamos votando parte a parte. Eu posso votar numa primeira, que eu estou de acordo. Numa segunda, eu posso também estar de acordo. Na terceira, eu posso rejeitar aquele aspecto. Já na quarta, eu volto a considerar uma posição a favor. Isso ajuda a fazer uma análise, um exame muito mais aprofundado, no lugar de algo superficial, onde simplesmente é a favor ou contra, sem pesar, sem ponderar os diferentes aspectos que aquela questão envolve. Como ocorre, um erro que ocorre de maneira muito comum, num plebiscito. Então aqui nós vamos poder olhar item a item. E muitas vezes a pessoa pode ter a surpresa de que, ao considerar, ao somar todos os aspectos votados separadamente daquela questão maior, a pessoa vai ter um posicionamento diferente do que ela tinha pensado inicialmente. Vimos os pré-requisitos para a democracia pura, bem como os seus métodos. Mas gostaria aqui de lançar uma questão para você. Caso o atendimento dos requisitos sociais, igualdade de oportunidades, legais, alternância de poder,
liberdade de expressão, e procedimentais, como a autohabilitação, o sorteio e a pontuação, não garantam a democracia direta, qual o elemento faltante? Porque, mesmo atendendo esses pré-requisitos e também aplicando os métodos que ainda há pouco nós vimos, isso não necessariamente irá garantir perfeitamente a manifestação da democracia pura. Repare só, a democracia pura exige a real prevalência da vontade geral. A prevalência da vontade geral não permite mediação nos processos deliberativos. Como nós vimos anteriormente, ela não tem a condição ou o papel dos representantes. As pessoas votam diretamente sobre as questões de ordem pública. Para excluir os intermediários, o sistema deliberativo indicado é o voto direto de todos os componentes. A condição do voto direto pressupõe o resultado do pleito corresponder à vontade da maioria, pois a preponderância dos interesses particulares em detrimento dos mais amplos é descartada pela exclusão dos intermediários. Contudo, há um risco. Se os votantes forem induzidos ou manipulados a votarem conforme os interesses de determinados grupos, supondo estarem a beneficiar a maioria ou em concordância com os próprios princípios, então a democracia direta é colocada em risco. Mas como evitar que isso ocorra? Esse é um assunto para a parte 2 desta aula. Então, até o próximo vídeo. Conto com você!